Aqui eu tenho da família do Grando. A primeira que veio para Santa Catarina. Depois veio a família do Barzotto. Junto veio José Curtis. Eu enxergo um pouco. José Curtis veio junto com o meu pai e o meu avô. Daí aqui eu pego, veio junto com Corte, via Caçador. O Curtis veio junto com meu pai. Daí eles ficaram em Princesa Isabel, naquele tempo era Princesa Isabel. Depois o Curtis veio para Caçador, montou um beneficiamento, foi na Taquara Verde, comprou uma propriedade, montou uma serraria. O dinheiro acaba. Vai no Rodolfo, pede emprestado 76 mil réis, tempo do réis, para completar seus investimentos. 1976, ano político, Curtis, candidato à prefeitura. Daí aqui diz, pede para o Carlos chamar o Rodolfo, quero pagar a dívida, quero pagar a dívida para não entrar na prefeitura com dívida. Era no primeiro candidato, primeira vez que era candidato, que foi que ganhou a eleição aqui, e ele não queria entrar com dívida. E ele era pobre, porque ele veio do Rio Grande, ele era empregado do meu avô lá. Lá no Rio Grande ele era empregado do meu avô. Daí ele mandou o pai chamar o Rodolfo. Quero pagar a conta, a dívida, para não assumir a prefeitura com dívida. Sem dívida já no primeiro mandato. Já no primeiro mandato, compra uma patrola nova, marca Galeão. Manda o Turibe vir buscar em São Paulo. Tudo pela Estrada da Ribeira. Me dá aquela aí. Tudo pela Estrada da Ribeira. Que Caçador não tinha estrada daqui. Para ir nos Três Pinheiros não tinha estrada. Nos campos não tinha ponte nenhuma. Dali do 48 até lá não tinha ponte, não tinha nada. E a entrada, nós ajudamos a abrir essa estrada. Fizemos mandaram fazer as pranchas, os pilares, tudo, os mediram tudo, fizeram um projeto, e daí fizemos, eu e o pai, e o Salamone, e o filho dele, o Reinaldo Salamone, fomos fazer a entrega, descarregar tudo. Choveu e frio, era tempo ruim, frio naquele tempo, e nós lá lutando para fazer essa coisa, entregar nos lugares certos assim, descarregar hoje uma parte aqui, outra ali, prancha, viga, e sofremos 2 dias lá nos matos fazendo aquele serviço. Aí nós abrimos essa estrada para Pato Branco, para Beltrão.
Quando terminou de fazer a, esse serviço aí, as pontes e os bueiros, nós tinha um homem que estava junto, chamava-se João Lazarete. João Lazarete foi o guia nosso. Aí quando terminou de fazer esses bueiros, essas coisas aí, a Catani, José Catani, botou o ônibus direto daqui de Caçador a Beltrão. E funcionou tempo que eu até trabalhei lá na Catani. Ônibus para casa da Francisco Beltrão. Caminho aberto para o progresso de Caçador. Aí eu pego... Me falta uma folha. Aí ficou caminho aberto para Beltrão. Daqui a Beltrão. Tinha ônibus, tudo. Aí nós morávamos na Taquara Verde. Nós fizemos esse serviço, eu e o pai, e o Reinaldo Salamone, e o velho Salamone, fizemos essas entregas aí. Quando eles fizeram as pontes e os bueiros, aí já abriu o trânsito para lá, até os Três Pinheiros. Depois eu fiquei morando na Taquara Verde, mais um pouco, 2 anos. Fui batedor de sino na igreja 3 anos, lá no Taquara Verde. Quando botaram o sino, fui batedor de sino 3 anos. Não tinha hora, não tinha... Às vezes levantava 9 horas da manhã e ia lá bater o sino, porque não tinha horário, não tinha relógio. E ficou naquele jeito, eu fiquei 3 anos. Eu trabalhava num curtume que tinha lá e ajudava um ferreiro. Tinha um ferreiro também, na Taquara Verde. Tinha um curtume e um ferreiro. E eu ajudava nos dois, era piazadão, ajudava nos dois para fazer um pouquinho de... Naquele tempo não tinha. E daí eu fiquei no grande até ter carteira de motorista. Aí fiquei no grande até ter carteira de motorista. Aí passou um homem que era daqui de Caçador, lá e disse que era para mim ir trabalhar com ele. Eu fui, o nome do homem era Lindo Busato. Eu fui para lá no 30 trabalhar com ele. Uns 3 anos, puxando tora e coisa nos matos. Aí eu e o Zé Buscari. O Zé Buscari era meu ajudante. Trabalhamos. Depois eu saí de lá, eu fui trabalhar com Pedro Soares. Pedro Soares. Depois saí do Pedro Soares, fui trabalhar com o Henrique Bervange. Henrique Pedro Bervange. Também. Aí eu comecei a puxar por Comaceto. Não sei se está nessa aqui. Por Comaceto. Não tem aqui. Daí eu comecei a puxar por Comaceto. Eu levei
pro Ceará, levei madeira, era caixa de embalagem para doce e coisa arada. Levei uma carga para o Ceará, Aracati, chamava o lugar lá. Depois levamos para Salvador, levamos para... Me falhou aí daí. Levamos para Salvador, para sabão. Vai encaixotar sabão. 2 cargas de Alfa Romeo. A única vez que eu fui, a primeira vez que eu fui na praia lá na Farol da Barra. E daí eu comecei a puxar para o Comaceto. A Fitiva, ele tinha uma fabriqueta ali, logo para lá da Sulca, ali, a par da Sulca, velha, ali, tinha uma fábrica que fazia caixinha para embalar doce e coisa errada. Aí eu levei para Aracati, São Paulo, levei para Piquete, São Paulo, levei para Porto Alegre, para Ritter, e fiquei puxando no Comaceto um tempo ali. Que depois eu fui para São Paulo, eu tinha conhecimento da cidade lá. Que quando nós começamos a ir para lá, o Baú da Felicidade era bem a parzinho da rua... Agora me falhei daí. Engenheiro Rebouças. A gente passava lá perto do Hospital das Clínicas, tinha o Baú da Felicidade numa casinha baixinha. Depois sumiu o Baú da Felicidade de lá. E eu continuei trabalhando. Aí eu tinha folga, meio-dia eu trabalhava, eu descarregava o caminhão, levava lá na firma, e daí só saía de lá de noite o caminhão. Eles carregavam, esperavam carregar tudo que era da praça aqui, de Caçador, carregava no caminhão para vir. Aí eu fiquei puxando lá. Então eu tinha folga de meio-dia, encostava o caminhão lá na empresa e ficava lá para carregar. Eu saía para a cidade caminhar. Eu vinha na cidade comprar ouro para o Miro, comprar aliança para o Miro e vinha fazer compra para o Miro. Aí eu passei lá numa rua lá, eu vi a loja, a Casa do Baú da Felicidade, de novo, na rua Jaceguai. A sede do baú. Aí cheguei lá na sede, eu queria ver como é que vendia carnê do baú naquele tempo. E daí eles me falaram, pediram como é que, onde é que era. E daí eu disse, eu sou de Caçador. Quando eu falei isso aí, um homem que estava do lado lá, falou, disse, você é de Caçador? Sou. Eu vim ver, quero ver para comprar, para vender o Baú da Felicidade lá. Daí o cara disse, mas nós não vendemos assim para qualquer um, sem ter firma para fazer isso aí. Tudo bem, ficamos conversando aí. Daí o homem disse, você é de Caçador, você conhece o Berardi, conhece o Bisinella, conhece o fulano lá, o Thiago, conheço. Dizia eu era pistoleiro dele junto com o Thiago lá no Taboão. Ele era pistoleiro aqui. Daí eu perguntei para ele, disse, mas o senhor está fazendo o que ali? Diz, eu sou contratado pelo Silvio Santos, cuidar
as lojas do Tamacavi. Ele trabalhava lá no sertão, lá no Mato Grosso, mas ele fazia serviço de pistoleiro. Era pistoleiro mesmo. Lá. Ele contou o que eles faziam aqui. Que faziam os diabos aqui no Taboão, ele e o Thiago. E depois ele foi contratado para fazer aquilo lá no Mato Grosso. E eu continuei fazendo esse serviço aí. Comprava ouro por miro, comprava aliança. Ele me dava o endereço onde é que era. Eu sabia, já sabia tudo onde é que era. E fazia isso aí para ele. E eu fui fazendo isso aí. Daí eu trabalhei com o Berardi aqui tempo. Aí o Berardi era outro serviço, era só transporte de um lugar para o outro, assim, por exemplo, de São Paulo para aqui, de Porto Alegre para aqui. Fazia só esse serviço aí. Trazia ferro para... muito ferro para vender aqui. Vendia para o Bortolão, vendia para essas firmas grandes assim. O Berardi vendia assim. Para Massiplast, vendeu ferro. Para Unidas. A Unidas foi no fim já. Mas para Massiplast, o Cláudio fez toda a casa dele lá, que está pronta lá, está lá. Fez comprando material lá no Berardi. Comprava tudo, comprou tudo que era de lá. E eu trabalhando com ele lá. E agora, deixa eu tenho mais uma parte aqui. Que essa parte aqui, o que eu fiz até agora, falei até agora aí. Esse aqui, da família Grando e da família do Barzotto, foi a única turma que veio de lá do Rio Grande para Caçador como pioneiro. E o Zeca Curtis. Os três que veio de lá foi isso aí. O Grando, o Barzotto e o Curtis. E nós viemos para cá, daí ficamos fazendo esse negócio de pioneiro, porque era a primeira que fazia, né? Nós abrimos a estrada para cá, daqui a Curitibano, tinha que ir a Curitibano para sair para Curitiba, para ir para Brasília. Aí veio a Era Brasília. A Era Brasília levava madeira daqui, por mim, Rainer, e trazia couro para Viposa. Naquele tempo nem era Viposa ainda, era dos Berg. Então ia lá e comprava couro, descarregava o caminhão e saía para aquelas vilazinhas comprar couro. E para trazer, ia nas vilas assim até encher o caminhão de couro, aí trazia. Dos Berg, para os Berg. Daí ficou nisso aí. Aí eu trouxe a máquina que é a primeira maquinazinha que é da Massiplast, eu trouxe para começar a Massiplast. A Massiplast começou embaixo da farmácia do Joandir. Não tinha entrada, tinha que entrar lá onde tem o bolão, lá embaixo e entrar de ré até ali. Aí, daí uns tempos, logo eu saía de lá. Foi lá para cima. Trouxe uma máquina para o Wilton Rota,
de Limeira, uma máquina para madeira. Trouxe uma carga de zinco do Uruguai, zinco uruguaio, esse que está agora lá, vai me falhar a ideia. Ora, é o nome do dono do parque lá, do Adame. Trouxe uma carga de zinco lá do Uruguai para o Adame. Foi lá para a usina lá em Chapecozinho. Deu a encher, estourou açude, levou tudo embora aquela carga. Trouxe uma máquina do Adame, um pouco da máquina, porque foi desmontada lá em São Paulo. Trouxe de São Paulo a máquina para o Adame. Trouxe por rota.